Olá, meus caros, live no conteúdo edificante. Nesta oportunidade, nós vamos retomar os devocionais que a gente fazia em sequência, lendo um salmo e pregando, obviamente, bem como no final, orando. Então, continuando, nós paramos no Salmo 24. Nessa edição, vamos para os Salmos 25. E eu vou compartilhar com vocês, então, a página ou versículo, os versículos, né, melhor dizendo, bíblico, dos Salmos 25. Vamos lá, compartilhando. Deus abençoe a todos que vão ver ou já estão aí na live. Vamos à leitura sem delongas do texto sagrado e no final, como já disse, a oração. Salmos 25. E vai ser como a gente fazia, lendo um versículo e já meditando, para não ser muito longo. A pregação, ou longa pregação. A ti, Senhor, levanta minha alma. Então aqui, o salmista Davi, porque esse salmo é de Davi, diz o seguinte: a ti, Senhor, inclusive está com letra maiúscula, Senhor, para, de fato, demonstrar que não é o Senhor idoso, o Senhor, seu vizinho, que você, inclusive, chama carinhosamente, respeitando, não é o Senhor, seu pai, Senhor, seu avô, mas é o Senhor dos senhores. É o Senhor que está acima de tudo e de todos. Então, a ti, Senhor, levanta minha alma. Muitas pessoas confiam em carros e cavaleiros. Muitos confiam tão somente em homens ou mulheres. Confiam em si mesmo. E o profeta Jeremias vai falar contra isso. Maldito do homem é que confia no homem, confiando tanto no outro homem, o outro semelhante, outro ser humano, bem como em si mesmo. E tem tanta gente, e digo até de passagem, cristão, que, de fato, não teme o Senhor, que não busca o Senhor, que não eleva a sua alma, que não coloca a sua alma em direção ao Senhor, mas sim em direção ao seu próprio deleite, à avareza, que é um Deus também, um Deus mamon, do dinheiro, da matéria, e Jesus combateu ao dizer que ou servimos um ou outro, ou servimos Jeová ou a esse Deus, porque tentar assimilar os dois, ou concomitantemente, então servir os dois não dá. Servir os dois ao mesmo tempo não dá, porque um há de agradar e o outro de desagradar. Então, a ti, Senhor, e você, eu, respondemos a seguinte pergunta: nós temos elevado, ou nós temos, de fato, se prostrado diante do Senhor? Ou melhorando a pergunta, em quem nós temos elevado, ou para quem nós temos elevado a nossa alma? O apóstolo Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Ele sabia em quem poderia estar confiando, ou estava confiando. Ele tinha um norte, tinha um foco. E nós temos. É o Senhor dos senhores que nós buscamos, que a nossa alma, nossa psique, a sede do nosso entendimento ou sentimento está buscando? Ou são os prazeres e os deleites dessa vida? Os deuses dessa vida? Avareza, porfias, emulações, obras da carne, variadas maneiras e formas. O Deus da ganância, do dinheiro, da fama, do poder. Qual é o Deus que nós estamos servindo? É o Deus dono do ouro e da prata? Ou é o Deus ouro e prata? Há uma diferença. É o Senhor. Se é o Senhor, então, estamos no caminho certo.
Se você estamos procurando o Senhor dos senhores, Adonai, para os hebraicos, os judeus, nós estamos no caminho certo. O outro Senhor, né? Nós próprios, buscando o eu também, né? Que não pode, porque o próprio Jesus disse o seguinte: renunciai a si mesmo, carregai a cruz de cada dia e siga-me. Essas três coisas: renunciar a si mesmo, carregar a cruz e seguir. Mas muitos só querem o quê? Seguir Jesus para ter bênçãos. Não querem passar pelas privações ou sofrimentos, aflições, adversidades que representam carregar a cruz e muito menos renunciar a si mesmo, né? Acho que até o renunciar a si mesmo é muito mais difícil de carregar até mesmo a sua própria cruz. Davi dizia: a ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, vamos compartilhar aqui a tela. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Versículo 2 e 3 que lemos. Então aqui, Davi diz o seguinte: Deus meu, não é uma forma egocêntrica de dizer, não, esse é meu Deus e não é o seu Deus, não. É no sentido de ele ter um particular divino com Deus ao ponto de chamar de seu Deus. Que ele é o seu Deus, que não é o Deus do dinheiro, que não é o Deus do eu, que não é o Deus das obras carnais, o Deus desse século. Não, é o Deus dele, que é o Senhor, que é Jeová. E quantos podem dizer Deus meu? Poucos. Pelo fato de que o Deus que eles acham que estão servindo não é o verdadeiro. Pelo segundo fato de que eles não estão de acordo com a palavra. E aí não pode haver um elo, uma ligação entre o homem, a mulher e Deus. E Jeová, e Javé. Não tem como. Agora, quando nós estamos diante de Deus, nós, de fato, somos submissos à sua vontade. Somos humildes. Pedimos perdão do nosso pecado. Reconhecemos que não somos nada. Somos pó e cinza, verme. Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Aí nós podemos ter a audácia de dizer, Deus meu. Por que Deus meu? Porque eu tenho feito por onde? Porque esse Deus não é qualquer um. Porque esse é o Deus a quem eu sirvo e a quem eu testemunho, ou para quem eu testemunho, aliás, e de quem eu testemunho para os demais. E eu estou no caminho certo. Então, Deus meu, em ti confio. Em ti confio. Você pode confiar no Senhor? Ah, mas eu confio no Senhor. Como assim? Será mesmo? Confiar é ter fé não fingida, genuína, verdadeira. E a fé verdadeira é ter obras. Porque sem obras não tem como haver uma fé viva, eficaz e verdadeira. São Tiago aqui nos diz isso. Fé sem obras é morta. O confiar é exatamente deixar para Deus aquilo que você não pode fazer, sem deixar de fazer a sua parte. Ou seja, o confiar não é ficar de braços cruzados, sem fazer nada, esperando as coisas caírem do céu. O confiar é continuar labutando, trabalhando, fazendo aquilo que lhe compete, que é de sua alçada, e acreditando que aquilo que é impossível a você, Deus, Jeová, vai fazer. Deus meu, em ti confio, Davi diz. Não me deixes confundido, porque tu não és Deus de confusão, de balbúrdia. Como que tu vai me deixar confundido?
Ele ora, e ora até de uma maneira que a gente pode, assim, inferir, irônica. Ora, se Deus não é Deus de confusão, como que Deus vai deixar os seus servos confundidos? Mas ele ora no sentido de dizer o seguinte, que Deus não é Deus de confusão e também que Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Que também Deus, de fato, não deixa confundido aquele que serve a ele. Isso já é um anúncio para aqueles que querem fazer mal ao servo e à serva de Deus. Lembramos que ser servo não é ser escravo. Ser serva não é ser escrava. Há muitos que confundem aí muitas coisas, né? Porque durante muito tempo, por falta de sapiência de algumas lideranças religiosas, se ficou aí aquele estereótipo. E ainda tem, né? Para o povo ímpio. Olha, o crente não pode nada. O crente não pode nada. Ele é escravo. Não. Somos servos. Servos são pessoas que se submetem por livre e espontânea vontade à vontade de Deus. Estão para servir, de em vez de ser servido, como Jesus veio, para servir e não ser servido. Então, na condição de servo, se faz o que agrada a Deus. Que é a oração. Davi estava orando aqui. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Jesus falou isso. Pedi e nada tendes, porque não sabe pedir, porque pediu mal. Mas se você tiver o Espírito de Deus, você vai ter o discernimento para pedir o que convém a Deus e vai ter. E Davi sabia de tudo isso. Sabia que ele era um pecador, sabia que ele tinha transgredido a lei do Senhor, que ele tinha adulterado, que ele tinha cometido homicídio, que ele tinha sofrido, ou vinha já sofrendo, as consequências daqueles pecados dele, porque a espada do Senhor foi contra a sua casa, o filho adulterino fora morto, nasceu morto, os filhos quiseram usurpar o trono, Absalão, e dentre outros, sofreu. E, tendo Davi o coração segundo Deus, clamou ao Senhor. Clamou sabendo que não era qualquer um Senhor que ele estava clamando, que era o Deus dele, o Deus que é amor, mas é justiça, o Deus que é justiça, mas também é misericórdia, um Deus que compreende, um Deus que salva, que perdoa todo aquele que se arrepende de verdade. E ele orava para que Deus, de fato, não lhe deixasse confundido, porque de fato ele confiava no Senhor. Não deixes que triunfem sobre mim os meus inimigos. Tenham vitória sobre mim os inimigos. E quais eram os inimigos de Davi? Vários. Possivelmente aqueles que estavam zombando do rei Davi, que tinha o trono, que fora dado por Deus. Olha, esse não é o santo homem de Deus, não pecou? Os inimigos eram as próprias nações pagãs contra Israel. Os inimigos eram, até de modo literal mesmo, também aqueles que não aceitavam Davi como o rei. Poderiam ser os seus próprios amigos, como o próprio Jó tinha como inimigo seus próprios amigos, porque zombavam dele. Diziam, olha, não está servindo a esse Deus com essa lepra, sofrendo? A sua própria mulher chegou a dizer, abandona esse Deus, ou amaldiçoa esse Deus e morre. E ele a repreendeu, dizendo, como uma louca tu falas. Porque de fato eu vim nu ao mundo, e nu daqui eu sairei. Ele não se importava com a adversidade proveniente da própria vontade de Deus. Por isso que Salomão diz para nós considerar o dia da adversidade, porque também Deus o fez, né? Mas o cristão, que não é bem servo, ele só quer bonança. Ele quer só o caminhão cheio de prosperidade, né? Ele quer
a embarcação cheia de prosperidade, de Jesus ali, guardando. Ele não quer passar pelo náufrago, quase um náufrago, pela tempestade, pela borrasca, nada. Ele não quer passar. Os discípulos se desesperavam quando estavam passando pela tempestade. Jesus estava lá dormindo, uma boa, num barco, né? Mestre, mestre, como que está dormindo agora? Sabendo que o barco está pronto para naufragar. E ele, tranquilo, porque poder ele tinha para acalmar a tempestade. E nós temos que confiar nesse Deus, né? Que tem poder para fazer tudo. Ah, mas por que deixou a pessoa morrer? Por que nós morremos? Ora, isso é inerente à nossa condição humana, do pecado lá atrás de Adão, herança adâmica. Todo mundo vai ter que passar por isso, ou senão pela dor de um ente querido que se perdeu, ou alguns outros dissabores, mas Deus pode, se Ele quiser, tirar todos os males, curar as enfermidades, operar sinais e maravilhas, inclusive até ressuscitar mortos. Porque a última palavra é de Deus, não é minha, não é sua, é do Senhor. Não é de médico, não é de doutor, não é disso e mais aquilo. E por isso que Davi orava sabendo que a última palavra era do Senhor. Quem lhe daria a vitória era o Senhor. Não me deixe que os inimigos triunfem sobre mim, né? Fico zombando da minha pessoa. Cabe destacar que aqui os inimigos também podem ser aqueles que a própria pessoa acaba criando. São imaginários, ficam atormentando a pessoa e ela começa a dar vazão, lugar ao próprio inimigo para afligir mentalmente, na mente. Então, por isso que é necessário pedirmos a direção de Deus, orarmos para vencermos esses adversários. O próprio nome de Satanás é adversário. O inimigo pode ser, sim, Satanás. Bem como, literalmente, pessoas, pode ser até mesmo familiares, porque já é até um cumprir da palavra, é reino contra reino, é nação contra nação, irmão contra irmão. Jesus falou disso, que nos últimos dias, nos princípios das dores, nós teríamos isso. Esse conflito dentro da própria família. Porque lá está o servo e a serva de Deus temente, e os outros não querem saber do Senhor, e começa a dar conflito. Mesmo caso de Davi, Davi queria o Senhor. Ele sabendo que era pecador, mas ele queria se arrepender, se humilhar e ter Deus na sua vida, e os outros zombavam, porque não queriam saber de Deus. Possivelmente até dizendo, Deus nem existe, isso é balela, né? Versículo 3 que nós lemos, na verdade não serão confundidos os que esperam em ti, mas confundidos serão os que procedem traiçoeiramente sem causa. E aqui Davi ratifica, confirma que Deus é justiça, que Deus de fato faz a mesma para os seus, peleja pelos seus. Pois, na verdade, não serão confundidos. Eu oro a ti porque eu sei que não serão confundidos, porque tu não és Deus de confusão, e o Senhor não vai deixar a pessoa em aflição. Não vai deixar na mão. Vai enviar a solução. Que às vezes nem sempre é conforme a gente quer, mas do modo do Senhor. Ele trabalha de uma maneira diferente. O querer efetuar é o dele. Ele trabalha de modo até silencioso. Então, meus caros, confiamos nessa palavra, nessas palavras, da oração do rei Davi. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Você espera no Senhor, mas o esperar não é ficar de braços cruzados. Esperar e com paciência no Senhor, já diz o Salmo 40. Esperar é laborar, é agir, mas confiando no impossível, aquilo que você está impossibilitado, Deus pode fazer, porque Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Se crerdes, vereis a glória de Deus. Confundidos serão os que transgridem sem causa, ou seja, aqueles que lutam sem motivos. E aqui é a confirmação
e até mesmo a queixa do próprio Davi. Obviamente, algo que Deus também repugna, que é a questão do sujeito buscar ocasião onde não tem ocasião, criar polêmica, criar, de fato, problema onde não existe. Brigar, por exemplo, contra a pessoa sem a outra pessoa nunca ter feito nada para ela. Isso é inadmissível. E para Deus, então, não se fala. E ainda que tivesse um motivo, já era equivocado, imagina sem ter um motivo. Isso configuraria aquilo que se chama rebelde sem causa. Eles não têm um motivo, uma causa, eles só querem ocasionar a rebelião. Querem, de fato, fazer o mal. E isso até mesmo o inimigo Satanás faz. Né? Ele não está pouco se importando o motivo, a estratégia. Ele quer atacar de todas as formas. Até porque ele sabe que não tem mais salvação. E nós temos. Ou podemos ter, se nos arrependermos. Por isso, lembramos as palavras de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, que diz o seguinte: que as nossas guerras ou conflitos não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes, potestades do inferno. Isso está no 6:10 em diante de aos Efésios. Fazer-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo dia. Aqui, Davi pede sabedoria. Pede, de fato, que Deus lhe guie, lhe ensine. Faz-me saber os teus caminhos. Eu quero saber o teu caminho mais excelente. Eu quero saber, de fato, como ser teu servo. Como entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita. É isso que Davi está pedindo ao Senhor. Me faz saber os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas, os teus caminhos. Guia-me na tua verdade, porque tu és a verdade. E a verdade vos libertará, né? Conhecereis a verdade vos libertará, João 8:32. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti espero o dia todo, ou seja, todo o dia da minha vida, todos os dias, com intensidade. Então, ele pede sabedoria, pede ensino, pede para ser guiado, ou seja, conduzido à verdade, e pede para então que o Deus da salvação dele, que ele espera, que ele anela todo dia, lhe dê essa graça, lhe dá sabedoria, lhe dá o ensino e de guiar os seus caminhos e na sua verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando Davi fala aqui, nós estamos falando aí de 700, 800, alguns chegam a levantar a hipótese de 900 anos antes de Cristo. Porque teve o período que Davi narrou isto, o que ficou narrado por via oral, depois foi escrito, e quando for escrito o livro de Salmos, possivelmente já Davi estaria falecido. Então, tem uma diferença nas datas. Mas vamos lá. Arredondar para 900 anos antes de Cristo. Até dá para entender que seja algo profético aqui. Já conduzindo ao próprio Jesus mais tarde. Para saber os teus caminhos. Essa oração, entre aspas, né, simbolicamente, fez com que a tua geração mais tarde viesse conhecer os caminhos. Porque Jesus veio da tribo de Judá, da tribo de Davi. Tanto é que nós temos aquela narração daquele cego que dizia: Deus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim.
Porque Jesus veio da descendência de Davi, do reinado de Davi. Então, quando diz aqui, faz-me saber os teus caminhos, é para o reinado, a tribo, os judeus, enfim, ter os seus caminhos aplainados ou ensinados pelo próprio Deus, no caso Jesus mais tarde, depois de 900 anos. E também ensinando as veredas, os caminhos e também guiando a verdade. E para nós, essa oração nos faz refletir o seguinte, que devemos sim orar para o Senhor nos dar inteligência, sabedoria. São Tiago chega a nos dizer o seguinte, para nós pedir a Deus que Ele dá deliberadamente, que não é para nós ficarmos acovardados ou, de fato, mudos, e sim clamar ao Senhor, para que Ele lhe dê, para que Ele conduza na verdade. E até Jesus orou para os seus discípulos, para que eles permanecessem na verdade, no caminho do Senhor, não se perdessem, né? Quando ele já estava próximo de ir para a via cruz. Lembra-te, ó Senhor, da tua misericórdia. Vou compartilhar aqui. Da tua misericórdia, das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembras dos pecados da minha mocidade, e nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia. Lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. E assim segue. Vamos meditar nesses 3 versículos que nós lemos. Lembra-te. Então, Davi pede para o Senhor lembrar dele, das suas ações e dos seus bons pensamentos, do coração, segundo Deus, que ele sempre teve. Lembra-te, ó Senhor, da tua grande misericórdia e amor. E as misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, como já dizia Jeremias em Lamentações. Pois são desde a eternidade. É claro, a misericórdia de Deus se estende desde o início de tudo. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nós nem existiríamos. Deus poderia ter acabado com a raça humana quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Depois, quando transgrediram ainda mais os mandamentos do Senhor, acabado com o dilúvio. Ou quando houve, então, aquela corrupção total ali, na época já de Noé, acabou até mesmo com Noé, né? Então, Deus usou de misericórdia e de amor, enviando mais tarde seu filho, cumprindo a profecia de Gênesis 3,15, que diz que da mulher, simbolicamente, uma mulher, mais tarde, daria à luz a alguém que pisaria a cabeça da serpente. Isso Jesus. Se cumpriu com Maria, que foi agraciada com o fruto do Espírito Santo para trazer o Salvador. Nós estamos já nesse dia da Páscoa, fazendo essa reflexão. Um dia que, para a tradição católica cristã, é comemorado, então, a morte e a ressurreição de Cristo. Nós sabemos que não precisa de um dia para comemorar, porque o Cordeiro Pascual se faz presente em nossas vidas desde o início da nossa conversão. E é por todos os dias, não necessariamente um dia. Mas a gente pode aqui fazer a reflexão que, por conta da misericórdia e do amor de Deus, nós temos hoje vida e vida com abundância, como disse Jesus, que eu vim para dar vida e vida com abundância. O maligno ou o ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem aceitou a Cristo tem vida e vida com abundância, ou seja, vida na sua completude, e vai culminar, obviamente, na glória, com todas as benesses do Senhor. E aqui quando Davi clama para lembrar das misericórdias, é com relação, obviamente, às suas transgressões.
E a gente tem que pedir misericórdia para o Senhor. Porque ele até mesmo diz, misericórdia quero e não sacrifício. Se ele exige de nós misericórdia, por que que ele não vai ter misericórdia de nós se humilharmos? Como que eu posso exigir de alguém alguma coisa sem eu não ter essa virtude? Deus não é que nem os homens hipócritas. Exigem, mandam alguma coisa, mas não fazem nada. Não, se Deus exige misericórdia de nós, é porque Ele tem misericórdia de nós. Isso é lindo. Saiba que o Senhor é misericordioso. E não é aquele tiro da misericórdia, né, para aliviar a dor da pessoa, não, é misericordioso naquilo que seja mais profundo da própria palavra, da tradução da própria palavra, da complexidade e na abrangência do que vem a ser a misericórdia. A misericórdia de Deus está na vida daquele que estava no mundo das drogas e Deus tirou. A misericórdia de Deus está na vida daquele que estava no mundo da prostituição, do roubo, do adultério e Deus tirou. A misericórdia de Deus está na vida daquele e daquela que largou tudo e serve ao Senhor. Bem como na vida daquele e daquela que prega o Evangelho e faz a vontade de Deus, cumprindo o ID, pregando para todas as nações. Porque lá o Senhor opera sinais e maravilhas. Se o homem é de Deus, a mulher é de Deus e é humilde, Deus opera sinais e maravilhas por sua infinita misericórdia. Porque de nada nós somos merecedores, inclusive da nossa própria salvação. Isso é misericórdia. A sua graça, favor e merecido para conosco. Não te lembres dos pecados da minha mocidade. Davi confessa o seu pecado, ou os seus pecados, a mais tenra idade. O filho de Davi, Salomão, disse para as pessoas mais jovens lembrar do seu Criador no dia da sua mocidade. E Davi não teria lembrado. Talvez foi uma recomendação do próprio Davi a Salomão para lembrar, e Salomão passou. Mas o próprio Salomão, diante de algumas coisas, ele acabou pecando, né? Principalmente com relação a ter muitas mulheres. E isso ocorre por falta de temor a Deus. E até mesmo de não ter lembrado do Senhor em outros momentos, não só necessariamente no dia da mocidade. Por que lembrar no dia da mocidade? Porque o sujeito, quando tem força para fazer coisas erradas, ele faz. O sujeito um pouco já idoso, ou com uma certa idade, mesmo que queira, já não tem possibilidades, né? Por exemplo, um sujeito que esteja com 60, 70 anos, às vezes ele quer entrar no mundo da prostituição, mas não pode porque tem alguma patologia, por exemplo, cardíaca, e pode falecer, então não entra, mas a vontade é de entrar, né? Agora, um sujeito novo, que está com saúde, ele faz. Não só a questão da prostituição, como outras coisas mais, né? E até muito mais perversas, como por conta de inveja, ou por conta de ciúme, ou avareza, matar, roubar, destruir, fazer aquilo que o diabo quer e gosta. Por isso que Davi reconhece que ele errou na sua mocidade, porque não lembrou do Senhor e aquilo lhe trouxe consequências mais tarde, inclusive fazendo com que ele pecasse mais ainda. Haja vista que a própria palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo, porque uma criança que lembra do Senhor na sua idade infantil, na sua adolescência, depois o jovem, da sua adolescência, dificilmente ele desviará do caminho. É isso que Salomão vai dizer e, obviamente, ouviu do pai alguma coisa nesse sentido. Lembrando que o Salomão é filho de Batseba, mulher que Davi tomou para si, de Urias, tá? E por isso também Davi sofreu as consequências e Salomão, porque vem. Porque o Batseba, ou Betseba, em algumas traduções é diferente, não era mulher de Davi, era de Urias, seu amigo que fazia parte do seu exército. Então ele pecou grandemente. Mas o Senhor é cheio de misericórdias. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É que o apóstolo Paulo vai nos dizer.
Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das transgressões ou das minhas transgressões, segundo o teu amor. Lembra-te de mim por tua bondade, ó Senhor. Ou seja, lance lá no mar do esquecimento todos os meus pecados. Não deixe eles aí nos memoriais. Remova. Lembre daquilo que eu fiz de bem. Lembre, Senhor, daquilo que eu sempre pensei, daquilo que eu sempre almejei. Tu me enxergas mais profundo, tu sonda-me. Tu sabe que eu tenho um coração temente e quebrantado. É isso que Davi está querendo dizer para Deus nesse diálogo, nessa oração. Bom e reto é o Senhor, portanto, ele ensina o caminho aos pecadores. Ele está dizendo o seguinte, que aceitava indiretamente a repreensão do Senhor, porque Deus repreende e castiga todos os quantos ele ama. E que ele ensina o caminho aos pecadores que erraram para que se desviem do erro e não persistam e tenham uma vida mais abençoada, mais equilibrada, uma vida de paz, de gozo verdadeiro, porque às vezes tem um vazio existencial e é exatamente por falta de temor a Deus ou de ter o Espírito Santo de Deus. Aí as coisas acontecem de modo equivocado. Guia os humildes no que é reto, ele lhes ensina o seu caminho, ele vai dizer nos versículos adiante que nós vamos compartilhar aqui. E vamos ler, obviamente. Guiará os mansos em justiça e os mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e seus testemunhos. Olha o que ele diz aqui. Guiará os mansos em justiça. Ou seja, os mansos herdarão a terra e também nunca serão abalados ou sofrerão tantas injustiças que o Senhor não vai nem olhar. O Senhor vai olhar, ainda que aconteça alguma coisa. E até mesmo nós temos o conhecimento daquele ditado ou jargão que diz o seguinte, que por conta do pecador paga o justo. Deus está contemplando tudo, ainda que para o homem assim proceda, ainda que a justiça humana assim faça, mas Deus, que é a justiça da justiça, que não compactua com o expediente da falsa justiça, que é trapo da imundícia, como já dizia o profeta Isaías, vai pelejar pelo justo, pelo manso, por aquele que pratica a justiça, e vai, obviamente, dar aquilo que é seu, aquilo que é de seu direito, e abençoar ricamente. E aos mansos ensinará o seu caminho. Ou seja, o sujeito que é manso, que é humilde, que é sincero, Deus ensinará o que é certo, além de dar, então, a vitória a ele. Todas as veredas ou todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Para aqueles que guardam a sua aliança, ou seja, guardam o seu conserto, a sua palavra e os seus testemunhos, e aquilo que ele relata na sua palavra. Pelo amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é transgressão, que é pecado, pois é grande. Ele confessa, Davi, que pecou grandemente contra o Senhor, e foi grande mesmo, adultério, homicídio, entre outros, até mesmo pecados. Qual é o homem que teme ao Senhor? Uma pergunta, uma indagação. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, o homem que teme ao Senhor, qual é o homem que teme? É aquele que aceita a repreensão, o ensino do Senhor. Este que teme ao Senhor lhe ensinará o caminho que deve se escolher. Então, o Senhor ensinará o caminho para que se deve escolher. E esse, obviamente, passará o caminho para o trem, ou seja, pregará. Vamos continuando aqui lendo os versículos, até porque já são autoexplicativos. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Quem teme ao Senhor, a sua alma pousará no bem, no descanso do Altíssimo. E a semente, o que ele fizer, vai brotar, vai germinar, vai herdar a terra, vai ser abençoada.
Isso com toda certeza fala aqui de descendência. E a descendência, então, terá a bênção de herdar a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança, seu conserto. Então, os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Jesus mesmo disse, para os pequeninos é mister ser revelados os mistérios do reino de Deus. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Só o Senhor é que pode tirar os nossos pés da rede do pescador maligno, da rede do pescador de almas para o inferno, que é Satanás, que solta as redes para pegar os peixes e, obviamente, alimentar deles, mas para o mal, né? Porque Jesus disse que faria de Pedro e dos demais pescadores de peixe. Mas aqui, no caso específico, não é esse, e sim o próprio inimigo que usa os seus adeptos para enganar, para ludibriar, para tirar o cristão do caminho do Senhor e aquele que não está no caminho, dificultar para que o mesmo se achegue ao Senhor. Mas Davi chega a dizer o seguinte: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois tu tirarás, ou ele tirará meus pés da rede. Se nós tivermos o foco em Cristo, mantivermos firmes e fortes, por isso que a Bíblia diz, está em pé, cuida para não cair, se fizermos aquilo que Jesus disse como recomendação, vigiar e orar, nossos olhos estarão totalmente focados no autor e consumador da nossa fé, o Senhor, e nós não iremos cair nas redes do vício tentador, e nós iremos fugir, e nós iremos, melhor dizendo, se for, de fato, pegos pelo anzol, que seja o anzol divino de Cristo Jesus, com a isca, que é um alimento maravilhoso, que é a palavra. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Davi se queixa. Pede novamente que o Senhor olhe para ele, porque ele está procurando se arrepender, se humilhar. Pede compaixão, porque eu estou solitário, eu não tenho amigos, eu não tenho parentes, eu não tenho ninguém, só me restou o Senhor. Eu estou aflito por isso, a solidão é tamanha. E muitas pessoas estão nessa condição, né? Eu só vou ler os últimos versículos e colocar, então, o vídeo para mim, para meditar nos mesmos. As ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão se multiplicando, me odeio com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixe confundido, porque eu confio em ti. Guarda-me a sinceridade, ou guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espera em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as tuas, ou as suas, melhor dizendo, angústias. Então nós vamos meditar nesses versículos todos aí do 17 até o 22. Começando já pelo 16, né? Olhe para mim, tem piedade de mim, pois estou solitário e aflito. Quantas pessoas estão nessa condição, né? Foram desamparadas por todos. O inimigo utilizou alguém para lhe enganar, ele sofreu dano e agora ele está só, ou ela está só, sofrendo. Enquanto isso, o inimigo está lá com seus adeptos rindo, zombando. Está lá, de fato, te apontando, porque ele é o acusador, está apontando diante de Deus. Olha, ele não era tão santo, ó, caiu, fez coisa errada, né? Porque o diabo é acusador. E aí a pessoa está numa solidão, e o inimigo trabalha até mesmo na mente da pessoa. Olha, você está tão só, você não tem ninguém. Você realmente está na pior, melhor até mesmo tirar a sua própria vida. Deus não existe. Você está sozinho nessa. O inimigo trabalha dessa maneira. E nós não podemos dar voz ao inimigo, assim como Jesus não deu. E disse, saia. O Senhor meu Deus te repreenda, Satanás.
Isso nós temos que dizer. Jesus, quando foi tentado, disse isso, utilizando alguns versículos bíblicos. Porque o inimigo quer isso mesmo. É que nós se percamos de uma vez por todas. Quando vem as adversidades, ele trabalha para que a gente venha tirar a nossa própria vida ou venha desprezar Deus de um modo total. Assim que ele possa trabalhar até o fim nosso por completo. Que a Bíblia nos diz que a casa estando vazia, vem 7 demônios para perturbar. Mas Davi tinha em mente que o Senhor era misericordioso, amoroso, que se ele se humilhasse, poderia alcançar a misericórdia do Senhor. Que se ele de fato fosse aquele Davi que ele era, o Senhor teria misericórdia. Então ele vai orar, ele vai se humilhar, ele vai fazer a sua parte. E é isso que nós temos que fazer, esforçar, ter bom ânimo, e Deus fará a sua parte. Isso para nós termos comunhão com Deus, para nós termos vitória em determinado momento, numa área específica de nossas vidas, seja financeira, material, principalmente espiritual, sentimental, outras coisas nesse sentido. Tudo é necessário a gente pensar, analisar e, obviamente, dar créditos à palavra de Deus. Porque eis que estou à porta e bato, se ouvirdes a minha voz e abrir o vosso coração, eu serei contigo e tu comigo. Porque Jesus disse em Apocalipse. Nós temos que abrir nossos corações, nós temos que deixar de ser pessoas amarguradas, com o coração petrificado, endurecido. Temos que estar aberto ao Senhor para receber o perdão dele, para receber a ajuda, a misericórdia, a compaixão, o amor. E nós recebendo de Deus, está mais do que bom, porque verdadeiramente ele é nosso amigo, verdadeiramente ele está conosco. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. As ânsias do meu coração têm se multiplicado, tira-me dos meus apertos, tira a aflição, né? As ânsias, melhor dizendo, que estão me apertando, estão me angustiando, estou ficando mal. E por isso que Jesus disse para nós lançar todas as nossas ansiedades diante dele, porque ele nos daria a vitória, escape. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha a consequência que eu estou sofrendo do pecado. Olha, Senhor, eu sei que o pecado é o salário da morte. E que realmente pequei para isso. Mas tenha misericórdia. É isso que Davi está dizendo. Eu sei que eu estou sofrendo por consequência dos meus erros, Senhor, mas eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor dê um basta para isso, que o Senhor me ajude a não estar mais fazendo isso. Ou eu já estou arrependido, não estou mais praticando. Tira esse fardo, me ajuda a vencer essa barreira. É isso que Davi está fazendo, está pedindo, implorando. Olha para os meus inimigos, pois eles vão se multiplicando e me aborrecem com ódio cruel, além de eu sofrer por conta da própria consequência do pecado, ainda vem os inimigos, entre aspas, os outros zombar de mim, se multiplicar e trabalhar contra a minha vida ainda mais. É isso que Davi está se queixando. Guarda minha alma, guarda minha mente, guarda minha vida, tenha misericórdia. Lembra-te, não me deixe confundido, não me deixe eu perder a razão, o bom senso, não me deixe eu ficar fora de si, me dê o equilíbrio. Pois eu me refugio em ti, pois eu sei que tu és socorro bem presente na hora da angústia, pois eu sei, Senhor, que a tua palavra diz não temas. É isso. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Ele implora, inclusive, não só para as angústias dele, mas também do povo que estava sofrendo de alguma forma, ou até mesmo em consequência do seu próprio delito. Porque por conta de muitos podem sofrer, né? Por conta do pecado de Eva, ou só de Eva, depois ela passou, estendeu para Adão, toda a raça humana sofreu a consequência. Mas pela retidão, honestidade, sinceridade, justiça de Jesus, por ele, por um só, nós alcançamos a bênção da vida eterna e resgatamos aquilo que os nossos pais acabaram perdendo, pelo menos a um dado momento, que era a vida eterna. Então, meus caros, para encerrar essa explanação, né, que ela não tem uma estrutura, a gente vai lendo os versículos e vai meditando a si mesmo. Davi
diante do sofrimento, do seu pecado, ora a Deus. É isso que você tem que fazer quando pecar contra o Senhor. E qual é o pecado que eu devo me humilhar? De todos. Confessar diante do Senhor, não diante de um padre, um pastor, mas diante do Senhor, porque só Ele pode perdoar pecados. Só Ele, Jesus já disse, isso é necessário para que o Filho do Homem, então, seja enaltecido e demonstrado que Ele veio para perdoar pecados. Jesus é o sumo sacerdote. Então, ore ao Senhor. Peça perdão do pecado. Ajude a si mesmo, de fato, fazendo a sua parte, porque o Senhor irá lhe retribuir por conta disso. Não fique abatido, não fique olhando para um lado ou para o outro, ou ouvindo uma conversa aqui e acolá, aqueles que te acusam, aqueles que falam mal de ti. Ah, porque você é um pecador, ah, porque você é isso, ah, porque você é aquilo. Não. Para o Senhor, você é uma alma preciosa, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. É claro que há casos e mais casos. Pessoa, por exemplo, que fez alguma ilicitude, seja grave, ou de médio porte, ou até pequena, diante da justiça tem que cumprir a sua justiça. Tem que cumprir, melhor dizendo, a sua pena. Agora, o Senhor pode salvar, pode. Porque compete a Ele a salvação, não a nós. O Senhor é quem salva, o Senhor é quem liberta, transforma, e quem julga, ou vai julgar todos nós. Portanto, é saber que nós temos pecado. São João vai dizer que nós somos pecadores. E se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas nós temos um advogado que advoga pelo nosso pleito diante do justo juiz que é Deus. E esse advogado, obviamente, é Jesus Cristo. Então, pedimos ao Senhor, porque Jesus disse, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Se você crê no perdão do pecado, na restauração, na misericórdia, no amor de Deus, vai acontecer. Se você crê que o Senhor pode lhe dar a bênção, da cura, da enfermidade, da libertação, da transformação, da porta aberta, das vitórias, o Senhor vai dar. Às vezes não é no momento, como eu já falei, nosso, ou na hora e no momento que nós queremos, mas sim na hora e no momento que Deus quer. Ok? Então, está aí a pregação dos Salmos 25, da oração de Davi. Vamos orar agora. Fazer uma breve oração para encerrar esse momento do devocional. Soberano Deus, soberano Pai, muito obrigado, Senhor, por essas palavras. Venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, em nome de Jesus Cristo. Venha, Senhor, meu Deus, visitar a todos quantos participam ou estarão participando dessa live, ou vendo esse vídeo. Abençoe o seu lar, a sua família, guarda, livre. Perdoa os seus pecados, cure suas enfermidades. Abra as portas, Senhor, liberte os cativos. Senhor, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia da minha pessoa. Me ajude a ser mais equilibrado, a fazer a tua vontade. Perdoai os meus pecados, Senhor, porque eu sou tão falho diante de ti, careço tanto das tuas misericórdias. Que são as causas e motivos de nós não sermos consumidos, pois a tua palavra nos diz que Satanás ruge como um leão procurando a quem possa tragar. Só o Senhor para me curar, só o Senhor para me transformar, só o Senhor para fazer milagres e maravilhas na minha vida e também na vida dos meus irmãos e daqueles que necessitam e clamam ao Senhor nesse exato momento. Meu Deus e meu Pai, visite os orfanatos, os asilos, os hospitais, visite os mendigos, Senhor, trabalhe nos corações endurecidos, avarentos, para que venham se desprender e venham ajudar, contribuir, fazer de fato aquilo que a tua palavra nos diz, que é as obras, porque fé sem obras é morte. Fazer o trabalho assistencial para ajudar as pessoas tão carentes que sofrem tanto nesse mundo. Meu Deus e meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, salve nosso lar, nossa família, tenha misericórdia em nossas vidas, Senhor. Guarda-nos, repreenda toda a obra do diabo, toda a obra das trevas com as nossas vidas, obra da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria, que vem, de alguma maneira, querer nos assolar, ou que fora pago por pessoas que, por conta da inveja, do ciúme, por conta de alguma malignidade que o próprio inimigo plantou em seus corações, querem fazer mal ou vingança às nossas pessoas. Repreenda essa obra do diabo agora em nome de Jesus Cristo. Caia por terra, em nome de Jesus Cristo, todo o mal, todas as obras das trevas. Em nome de Jesus Cristo, curai agora, Senhor, a enfermidade, seja qual ela for, seja a mais terrível e até incurável, até mesmo
aquela mais simples, que o Senhor é o Deus do impossível. Orai agora, em nome de Jesus Cristo, manifestai os dons do teu Espírito Santo agora, Senhor, para curar, para libertar, para transformar, para de fato fazer o extraordinário, a fim de que o teu nome venha a ser enaltecido e essas pessoas possam testificar do milagre, da cura, da transformação, das bênçãos, das prosperidades, de algo extraordinário, e algo que só o Senhor pode fazer. Meu Deus, abençoa aqueles que trabalham nos campos evangelísticos, missionários, aqueles que têm levado a boa semente da tua palavra para tantos povos e nações. Guarda, livra, protege, utiliza nos dons do Espírito Santo, a fim de que almas venham chegar a ti, ao teu aprisco, com sinais e maravilhas. Ah, soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a ti clamamos, a ti suplicamos, porque nós sabemos que só o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Só o Senhor é que pode nos ajudar nos momentos mais difíceis, nas intempéries dessa vida. Meu Deus e Pai poderoso, em nome de Jesus, venha nos socorrer, venha nos ajudar. Tua palavra nos diz que nas madrugadas o Senhor nos ouve. O Senhor ama aqueles que te amam, e aqueles que te buscam de madrugada o encontrarão. Nós estamos te buscando nesse exato momento, pois também a tua palavra nos diz que é para buscar enquanto há tempo e quando se pode achar. Ah, Paráclito Divino, ah, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, venha realizar as obras, pois essa é a sua tarefa. Convencer os pecadores, fazer com que as pessoas venham ser também consoladas e venham se achegar a Cristo Jesus. Vai trabalhando os corações, vai salvando vidas, vai contemplando as orações desse servo, dessa serva do Senhor que derrama lágrimas, pedindo a tua misericórdia, pedindo a restauração do lar, a cura de algum ente querido, familiar, o livramento, pedindo a salvação dos seus entes queridos. Salva, Senhor, concede-nos as tuas misericórdias, concede as tuas benevolências, ó Pai. Ó Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, pelejai, Senhor, pelas nossas causas, dai o grande livramento, salvai todos nós, acrescentai os nossos anjos de vida, acrescentai a nossa fé, nos dá força para vencer esses dias difíceis, dias de luto, dias de problemas, dias maus. Ó Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, se não for a ajuda do Teu Espírito Santo, nós não conseguiríamos vencer nada. Ó Pai poderoso, graças te dou por esse momento único de particular contigo, de busca, de súplica, pelas tuas misericórdias, porque o Senhor está vivo, porque eu creio que o Senhor está dentro de Deus Pai, e o Senhor de fato está ouvindo as nossas súplicas, pois a tua palavra nos garante dizendo que os teus ouvidos não estão encolhidos, aliás, exatamente, ensurdecidos, e as tuas mãos não estão encolhidas para que não possam nos abençoar. Venha, Senhor, ter misericórdia, nos abençoar de uma maneira tremenda e poderosa. Venha, meu Pai querido, fazer com que o povo se acorde, se desperte, para não ficar só na ritualística, no simbolismo de uma Páscoa, de uma ressurreição, ou de fato a morte e ressurreição, mas sim venham aceitar aquele que ressurgiu, porque é por conta da ressurreição de Cristo nós estamos aqui, crendo também que naquele dia seremos ressuscitados, crendo que o Senhor um dia virá para nos buscar e levar aos céus. Ó Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, louvado e bendecido seja o teu nome. Venha, meu Pai querido, nos ajudar nessa caminhada tão árdua e tão difícil, para continuarmos firmes e fortes na tua presença, com fé, com poder, com ânimo, com determinação. Abra as portas, Senhor, que estão tão fechadas. Repreende todos os demônios, todos os enxus aí, ó. Repreende, meu Deus, todos os tranca-ruas, todas as entidades malignas que foram pagas, que foram contratadas por pessoas que trabalham com isso para fazer mal às vidas, para fazer mal às nossas vidas. O Senhor sabe todas as coisas e a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras das trevas, e essas são as obras das trevas, as obras do maligno, do mal, para nos ver distante do Senhor, para nos ver abatidos, sofrendo, para nos ver, ó Pai, sem prosperidade, para nos ver derrotados, nos dar a tua vitória, Senhor. Ó meu Deus poderoso, nós clamamos certo da tua resposta, assim como Davi estava certo que receberia o perdão da tua parte, receberia a cura,
da sua alma, porque estava sofrendo tanto, e receberia do Senhor a ajuda para vencer os dias de adversidade, que o Senhor pelejaria pela sua causa, que os inimigos cessariam, que ele não ficaria confundido se nós clamamos nessa certeza, que tudo aquilo que a gente está pedindo, procurando o Senhor agora, por meio dessa petição, clamando, o Senhor vai nos conceder no momento certo, na hora certa. Graças te damos, Senhor. Muito obrigado por ter aqui, ter nos ajudado. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Oh, louvado seja o Senhor. Muito obrigado mesmo, Pai, por esse momento de oração e por essas palavras que trazem-nos alento, conforto, acalanto que acabamos de ler, para seguirmos avante, para fazermos o que teu servo fez e que foi vencedor, de alguma forma, que hoje descansa no Senhor. Meu Deus e Pai poderoso, ajuda-nos a ser fiel, ajuda-nos a esforçarmos para termos a tua presença, que é imprescindível e necessária para vencer realmente a tudo. Louvado e agradecido seja o teu nome. Amém e amém, Senhor. Glórias ao Senhor. Então, esse foi mais um devocional aqui no Conteúdo Edificante. Deus abençoe a todos. Boa noite. E até a próxima. Que o Senhor Deus possa lhe recompensar, lhe abençoar grandemente por meio dessa oração e por meio também dessa pregação simples, simplória, mas que o Espírito Santo possa trabalhar, porque Deus trabalha realmente naquilo que é simples. Por isso que é a recomendação do Senhor. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Todo aquele que se humilha, Deus exalta. Então, sejamos humildes para termos a exaltação do Senhor. Deus abençoe. Até mais.